Olá, boa noite! Como é que vocês estão? Tudo bem? Uma live aí, eu e o Matheus Soares, uma benção. Olá, Matheus, tudo bem com você? Queridão, Danilo Almada entrando, olha aí. Já vou chamar o Matheus aqui agora. Manda um oi aqui para mim, Matheus. Danilo Almada, Gilberto, olha aí, solicitação. Vamos lá, missão ao vivo. Boa noite a todos vocês, Gilberto, Danilo Almada, meu grande amigo. Danilo, quando é que você vai vir aqui me visitar, Danilo? Estou esperando você, hein, cara. Pegar seu carro, aproveita essa pandemia aí que você não está trabalhando muito, vem para cá. Como é que você está, Marcelo? Matheus. Poxa, Matheus, apareceu aqui o Marcelo. Como é que você está, Matheus? Tudo bem, cara? Bem, graças a Deus, bem, por aí. E essa barba aí, cara? Rapaz, vou tirar. Não, mas você tá ajeitado. Tô nada, esse dia eu não tirei, não. De barba é uma beleza. Mas barba só combina pra gente rica, assim, que nem o senhor. Então, rapaz, tá vendo? Tá tudo bom? Graças a Deus, e você? Bem, graças a Deus, bem. Eu vou tirar a barba, olha, vou deixar Jane, só o bigode. Minha irmã entrou aí agora, é do Rio de Janeiro também, ó. Ela mora em São Gonçalo. Okay. Jane Bolos Gourmet. Que você legal. Sabe um bolo gourmet aí, pede pra ela que ela leva aí na sua casa. Combinado. Tudo bem, minha irmã? Que Deus abençoe você, meu sobrinho, meu cunhado, aliás, o Wilson, e as minhas sobrinhas amadas. Maravilha. O pessoal tá entrando aos poucos aí. Eu vou ficar sem o fone. Eu acho que se eu pôr fone e você pôr fone, pode dar. É, o senhor que manda. Tá. Eu coloquei o fone aqui para não reverberar, para não dar aquela repetição. Elizabeth de São Paulo, de Campinas, São Paulo. Elizabeth, um beijo no seu coração, querida. Edson Luiz, Rivalda, Edson Luiz, Rio das Ostras, olha aí, o Wallace de Rio das Ostras, perto de vocês. Perto, tá aqui do lado, tá 40 minutos. Eu tenho um grande amigo em Rio das Ostras e vou fazer uma conferência com a igreja dele, o pastor Fábio da Igreja Batista, em agosto, tudo online. Eu estou transformando agora, Matheus, meus workshops e meus seminários no online, cara. Então, quase que 80% do pessoal que tinha agenda comigo está tudo embarcando comigo nessa proposta do online. Que bom. E alcança, talvez, pessoas que não conseguiriam estar presentes na conferência. É verdade. Facilita a logística, né? Eu acho que a igreja tinha uma dificuldade muito grande com isso, mas ela está começando a entender que isso é importante agora e que não tem outro caminho, né? A transição para o virtual ela é inevitável. Sim, verdade. Tá tudo bem com você aí? Tudo em paz. Como é que tem sido esses dias aí? Como é que está? Graças a Deus. Eu vi hoje que Ribeirão Preto, infelizmente, entrou agora para o procedimento mais restrito de novo, né? De novo, cara. Você tá por dentro, hein, cara? Apareceu hoje aqui na Rapaz, eu não ia falar não, mas eu vou falar. O Dória é um louco. Se eu encontrar ele... Hoje foi aprovado o pedido de impeachment, de abertura de impeachment do Witzel. Ah, é? Hoje foi. Ah, é? É. Pedido de impeachment dele? Abertura de impeachment, né? Cara, eu não tô vendo televisão, você acredita? Ele ainda não foi impeachmentado, mas foi aceito pela LERJ, que é a nossa Assembleia Legislativa aqui do Rio, o pedido de impeachment dele. Então agora vai entrar em todo aquele procedimento que tem de acho que 2 ou 3 meses, né? Mas, por exemplo, até ele precisava de 236 votos, eu acho, para ele não ser impeachmentado, para ele não ser aberto o pedido. E até 280 e pouco, 280 e poucos deputados que tinham votado, se não me foge a memória, se eu não estou cometendo equívoco, todo mundo já tinha votado a favor de abertura de impeachment. Certo. Ou seja, ele não está com nenhuma base ali de apoio, não. Acho que infelizmente vai rodar. Infelizmente não, felizmente está sendo um gestor não muito bom para o nosso estado. Mas vai acabar perdendo a gestão dele. Tá aí, de novo, tudo fechando, o comércio aqui em Ribeirão Preto, o povo tá muito maluco. Cara, o povo, isso acaba com todo mundo, né? Porque o cara abre e agora fecha tudo de novo. É uma coisa... Eu nem sei o que te falar. Eu acho que é melhor a gente mudar de assunto e partir para a Bíblia. Que é melhor. Eu vou pecar aqui hoje à noite. Nós vamos ganhar mais. Vamos ganhar mais. É isso aí. Matheus, eu estou na sua mão hoje. Você quer falar de quê? Física quântica, metalúrgica, economia, bibliologia, escatologia, angiologia ou jacologia?
Vamos falar do Jacologia? Vamos falar de Jacó? Eu acho Vamos. que você tem alguns mistérios para revelar aí sobre Jacó, para estar com esse ânimo de falar sobre Jacó. Não, eu sou aluno. Inclusive, pedir para o pessoal que está conosco aí, já tem mais de 40 pessoas com a gente, envia essa live aí para alguém, traga mais alguém. Pega esse aviãozinho que está aí, gente. Isso. E dispara pelo menos para 10 pessoas que você sabe que vai ser bênção nesse momento. Pega esse aviãozinho aí, dispara para pelo menos 10 amigos, que a live vai ser boa. Esses dias... com o Matheus, o negócio é bom. Esses dias eu ouvi, eu não lembro quem foi que falou, que nessa opção do coração aqui do lado, quando a pessoa vai clicando e esses coraçõezinhos vão subindo, o Instagram entende que a live está sendo de um conteúdo relevante e manda mais informações para as pessoas que seguem uma das duas contas. Você já ouviu falar sobre isso ou não? Sim, já ouvi. E realmente é uma verdade. Então... Deixa eu só falar um comentário aqui. O Nenê entrou aqui. Você está vendo aqui, ó, Nenê.Aninha. Isso aqui é o meu filho mais velho. Olha. É o empreiteiro das minhas obras, meu filho mais velho. É um cara que eu amo demais. Então eu vou falar aqui publicamente que eu te amo, viu, Nenê? Mas é filho biológico ou de coração? Não, esse é filho de coração. Mas pelo tempo está quase virando biológico. Biológico. Quase está virando biológico. Mas que bom, pessoal. Estou com um casal também aqui de discípulos amados aqui, Juliana e Lilia. Como é que tem sido a dinâmica da comunidade Sertãozinho nesse período? Cara, o que eu vou dizer para você? Um desafio, né? Não podendo ter cultos presenciais. Deus me deu uma direção, assim, uma estratégia de toda terça, quinta e domingo nós temos culto online. Eu só tinha cultos presenciais de quinta e domingo oficiais na igreja. Pois os outros eram as redes, rede de jovens, rede de adolescentes, crianças. Mas oficialmente para toda a igreja era quinta e domingo. Com essa pandemia, eu criei o culto da terça para poder dar algo a mais para eles. Então nós temos cultos às 20 horas online, nas terças e nas quintas às 20 horas. E no domingo às 10 horas da manhã, um culto. Porém, o que nós fizemos? Desde quase o início da pandemia, nós estamos abrindo a igreja das 18 às 21, que o culto é às 18, e as pessoas passam lá, nós fazemos um drive-thru de oração, oramos, abençoamos. Os que querem ofertar, dizimar, primiciar, passam lá e fazem isso. Tem alguns que fazem transferência. E a gente ora pelas pessoas. Domingo agora, a partir de domingo agora, ainda não podendo ter culto presencial, o que nós fizemos? As pessoas que estão indo lá, não só para o drive-thru de oração, alguns estão querendo, estão entrando na hora do culto, estão ali orando. Domingo a gente tinha 20 pessoas espalhadas lá assistindo o culto. Nós temos uma igreja hoje com umas 600, 650 pessoas. Né? Assim, normal, mesmo nos presenciais, sempre tem pessoas que faltam, tudo. Mas a nossa turma está lá ligada, nossos pastores estão bem ativos. Estamos trabalhando muito no online, com lista de transmissão. Deus tem sido fiel, né? É normal a queda nas finanças, mas Deus tem honrado, levantado alguns discípulos assim que Deus tem separado de forma especial para suprir esse momento que nós estamos atravessando. Então Deus tem nos suprido, cara. Eu posso dizer para você que Deus tem sido fiel. Eu fiz tudo o que eu podia fazer na parte administrativa, como um bom mentor administrador, que Deus me deu esse dom. Enxuguei o que eu deveria enxugar e Deus tem honrado a gente. E estamos atravessando isso, esperando a liberação. Mas a igreja está bem, estamos caminhando. Nessa linha do empreendedorismo, da gestão, da administração, o senhor já viu alguma lição em Jacó ou só em José? Não, Jacó é o cara. Fala um pouco para a gente sobre esse Meu perfil Deus, gestor de Jacó. Jacó ficou rico. O sogro ficou até tremendo de medo dele, velho. Quais lições podemos extrair de Jacó? Você quer que eu fale algo sobre finanças de Jacó? Vamos lá, vamos começar com isso. Então eu vou pegar um mistério dos mistérios agora. Vai lá. Então abra sua Bíblia comigo, vocês que querem. Então, já que o Matheus me provocou para falar de finanças, eu vou falar de Jacó e de finanças, ok? Vamos. E vou revelar para vocês algo fora da casinha e sobrenatural. De verdade, vale a pena. Deixa eu só abençoar aqui o alimento.
Ok. Está tendo um cachorro quente aqui. Eu, minha esposa, o Juliano e Lili, um casal de filhos de coração e discípulos abençoados. E a gente vai... Eu já belisquei um pouquinho aqui, eles vão continuar e depois eu termino com eles, tá bom? Vamos lá. Pessoal, pensa numa live que vai ser um divisor de águas para você. Eu vou dar um pontapé inicial aqui, depois eu vou soltar com o mestre dos magos teológicos, Mateus, tá bom? Ó, Gênesis 33. Tua Bíblia está aberta em Gênesis 33? Vamos lá. Gênesis 33. Você que gosta de a Bíblia, gosta de anotar. No capítulo 33 de Gênesis, nós temos o encontro de Jacó com o seu irmão Esaú, certo? Uhum. Há um problema entre os dois, todos nós conhecemos a questão da herança e também da bênção, porque são duas coisas distintas que as pessoas misturam. Uma coisa é a herança de primogenitura, outra coisa é a bênção de Deus. E as pessoas acabam misturando as duas coisas. Na verdade, Jacó sempre quis a bênção da primogenitura, mas a bênção. Porque é a forma como eu vejo, tá bom, Mateus? Eu quero te ouvir depois a sua opinião. Quando Jacó entra numa negociação com seu irmão sobre o direito de primogenitura, o primogênito, ele tinha direito de governo na ausência e na falta do pai de todos os bens materiais. Isso é herança de primogenitura. E também caía sobre ele a bênção que estava sobre Abraão, que caiu sobre Isaac, e agora iria cair sobre Esaú como primogênito, mas Esaú negocia, abre mão, desonra a Deus, Deus se sente desonrado, a gente vê isso lá em Malaquias, que Deus fica bronqueado com ele, e essa bênção migra para Jacó. Por exemplo, ao contrário do que todo mundo sempre ouviu, que Jacó é o enganador, eu já vejo que Esaú foi mais enganador do que Jacó, tá? Mas se a gente entrar agora, a gente não acaba nesse caminho. Eu não vejo Jacó como enganador. Eu entendo que e só para o pessoal entender isso, porque Esaú, ele vende a bênção para Jacó e depois fica irritado porque o pai abençoa Jacó, ainda que enganado, mas ele tinha negociado lá atrás. E a palavra ali, nós temos duas palavras no hebraico. Ele vende e jura. Veja, Jacó era um cara tão inteligente e conhecedor do mundo espiritual e do mundo físico, que ele sabia que não podia só vender, que seria só algo no âmbito físico. A palavra vende ali, no original hebraico, é quase que a palavra vai no cartório e lava uma escritura. Uhum. Então foi uma venda comercial no mundo natural fechado. Só que ele diz assim, vende-me e jura. Quando ele jura, ele fecha o mundo espiritual. Então, quando ele vende, ele entrega a herança material, que é o direito de primogenitura. E quando ele jura, ele fecha o mundo espiritual, que é a bênção que estava sobre Abraão, que caiu sobre Isaac. Então, nós temos dois universos, o mundo físico e o mundo espiritual. Então, na minha ótica, por isso que Jacó chega para Abraão e diz assim, venda-me, ele diz, eu te vendo. Aí ele diz, vende-me e jura-me. Se você pegar a raiz das duas palavras, vamos no cartório, lava um contrato e faz um juramento diante de Deus, porque ninguém podia fazer isso. É um princípio que a lei depois vem, ainda trata com muita severidade a questão do juramento. O juramento para ele, hoje o ser humano brasileiro jura, juro pela minha mãe, pelo meu tio, todo dia está jurando por alguém. Só que para um hebreu, para um judeu, juramento era algo muito sério, muito sério. É trazer Deus para negociação. Exatamente. Então, quando ele jura, ele trava no mundo espiritual, o direito que tinha sido migrado para ele, e quando ele vende, ele trava no mundo físico. Ok? Ele vai embora, porque o pai vai lá, abençoa, Esaú chega para querer a bênção, já tinha sido abençoado, o que sobra para ele é que ele seria servo do irmão, que a sua descendência moraria com os chacais do deserto e toda aquela situação.
O irmão Esaú diz, eu vou matar você, Jacó. Jacó, com medo, vai embora e passa anos fora de casa. Esses anos fora de casa, ele foi trabalhar para o sogro, certo? Ficou trabalhando para o sogro, só que o cara tinha uma unção, a unção estava sobre ele. Olha que coisa interessante. Quando ele vai embora, ele leva o cajado, o azeite, elementos da unção. Ele faz uma aliança com Deus, dizendo que se Deus o abençoasse, de tudo ele daria o dízimo. Esaú fica em casa. Ele vai embora. Passa anos, vamos entender. Quando você tem a unção, aonde você estiver, você vai prosperar. A unção não está em lugares, a unção está em pessoas. A unção está em você. Quando Isaac, o pai, lá atrás, cava os poços, e eles entulham os poços, cada vez que entulhava, ele abria um poço, porque a unção não está no poço. A unção não está no seu negócio, a unção está em você. Se cavar em seu poço, você abre outro e a unção vai manifestar. Quando você entender, olha, vocês estão nessa live comigo, quando você entender que a unção está sobre a sua vida, podem te colocar em qualquer lugar. Veja o Salmo 84. O Salmo 84 diz assim, ainda que eu esteja no vale de Baca, tem outra tradução que diz vale árido. Tem uma tradução que diz vale árido, outra tradução vale de Baca. O vale de Baca, o vale árido, era exatamente o lugar geográfico que ficava do lado de fora dos muros de Jerusalém, onde era jogado o lixo da cidade. O que Davi está dizendo é, quando a prosperidade está sobre uma pessoa, ainda que ele esteja num lixão, ele vai transformar o lixão num vale, num jardim regado. A unção, quando está numa pessoa, a unção não está no lugar, meu lindo. A unção está numa pessoa. Quando Deus derrama uma unção sobre a vida de alguém, a unção está nele. A unção estava sobre Jacó. É igual Abraão e Ló. Ló achou que a unção estava no gado, no que ele tinha. A unção estava no sogro, no tio, aliás, pai e tio, que vai para o deserto e prospera. Então, receba essa palavra na sua vida. Tudo que você precisa é da unção de Deus. Se você tiver certeza e você fizer alianças com Deus e caminhar debaixo dos princípios de Deus que atraem a unção sobre a sua vida, aonde você estiver, a unção vai estar sobre você. Acabou. Ele vai embora, tá? Passa anos trabalhando para o seu sogro, conhecemos toda a história, trabalha para uma filha, depois para outra e tal. Beleza, tá tudo bem. Ele prospera demais, ao ponto de chegar para o sogro e dizer, olha, está na hora de eu voltar para minha casa, vou tentar voltar, os anos se passaram, ele volta para casa, tá? Eu estou correndo aqui porque eu quero chegar num denominador, num ponto que você me pediu para falar sobre finanças de Jacó. Jacó agora fica muito rico, gado, prosperou, tinha família, o cara tinha servos, tinha empregados, ele agora sai da casa do sogro, parte em direção a Seir, onde eram as terras do seu pai, e quando ele vai chegando, cara muito inteligente, porque veja bem, quando a unção está numa pessoa, a unção derrama até inteligência e sabedoria. Ele manda 3 presentes, 3 doses de presente na frente. Ele já sabia, ele conhecia o irmão, sabia da personalidade forte do irmão, sabia que o irmão estava esperando ele para pegar ele, ele vai mandando presente para o irmão. E ele é inteligente porque ele conhece a palavra. A Bíblia diz que aquele que presenteia aplaca a ira, né? Está na Bíblia. Ele vai mandando presente, o irmão vai vendo aqueles presentes, chega um momento, uma distância muito grande ainda das terras, o irmão Esaú vem em direção a ele com 400 homens. Cara, 400 homens. É muita gente. É muita gente. Vem na direção dele para encontrar com ele e pegar ele. Lembra que o irmão tinha jurado ele de morte. Ele, quando percebe de longe que o irmão vem chegando, 400 homens, ele põe os filhos na frente, põe as mulheres na frente, né? Usando toda a questão. E eu agora, como psicanalista, vou dizendo para você que o cara está só usando estratégias psicanalíticas, trabalhando a mente do irmão. Quando o irmão chega, olha o que ele faz. Ele se ajoelha diante do irmão. Aqui eu já começo a liberar o primeiro princípio. O dinheiro não pode roubar a sua humildade.
E é exatamente o que o dinheiro faz com a grande maioria das pessoas. Observe as pessoas que começam a ter dinheiro. 90% das pessoas ou mais que começam a ganhar dinheiro, a ter dinheiro, ninguém aguenta a soberba delas. Ó, o dinheiro é igual ao vinho. É maravilhoso. Mas se não tomar cuidado, ele embriaga. O dinheiro, ele potencializa algumas coisas na vida das pessoas. E uma das coisas que o dinheiro potencializa é o orgulho, a soberba, a altivez, a arrogância. Observe as pessoas que começam a ganhar dinheiro. Ela vai ficando arrogante, soberba, altiva, ninguém suporta mais a pessoa. Eu tenho uma palavra de Deus para começar a liberar para a sua vida agora. Prospere, mas continue simples. Prospere, mesmo que você já chegou ao palácio um dia, mesmo que você já chegou num lugar de honra, continue sentindo o cheiro do curral, continue simples. A simplicidade, quanto mais dinheiro você tem, mais simples você se torna. Quanto mais poder você tem, mais humilde você tem que ser. E quanto mais inteligente você tem, mais amoroso você tem que ser. Ao contrário de tudo que Lúcifer é, arrogante, soberbo e prepotente. Então, quanto mais você prospera financeiramente, precisa haver uma harmonia entre o seu crescimento financeiro com o seu crescimento da humildade e da simplicidade. O que Jacó faz? Mesmo já rico, poderoso, ele se prostra durante... A Bíblia diz que ele prostra 7 vezes. Ele se curva 7 vezes, o número da perfeição, o número de Deus. Ele se curva 7 vezes diante do irmão, o irmão para diante dele, porque tenta imaginar uma pessoa, veja o poder da humildade. É como o poder do perdão. Se você chegar numa pessoa e dizer para ela, me perdoe, a palavra perdão, no hebraico, ela tem o poder do dínamos, ela implode uma pessoa. Você chegar para uma pessoa e ela está muito brava, você diz, me perdoe, eu errei. Você detona ela, você implode ela na sua frente. Quando ele chega e se ajoelha e começa a se curvar, o irmão que vinha para pegar ele, o irmão trava. Primeiro, o irmão já recebeu os presentes, depois entra no processo. Vê os filhos dele, vê as mulheres. Quando vê ele se prostrando 7 vezes, o irmão é desmontado. Esaú é desmontado na frente dele. É o capítulo 33 começa a dizer, falar. Quando o irmão dele vê prostrado, o irmão dele diz assim, o versículo 9 do capítulo 33 diz assim, e disse então Esaú, exatamente, 9, que eu estou pulando para a gente ganhar tempo. Então disse Esaú, eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu com ele, dizendo, não recuses o que eu quero te dar. Se eu achei graça diante de você, peço-te que aceites o meu presente. Quando ele se prostra, que o irmão chega diante dele, o irmão dele olha para ele e diz assim, Esaú era arrogante, essa é a verdade. Esaú olha para ele e fala assim, para que você está me dando presente? Eu não preciso de presente. Eu já tenho muito. Ele usa exatamente essa palavra. Eu tenho muitos bens. Vamos só entender uma coisa? Na verdade, ele achava que tinha. Mas se a gente for olhar, o direito de primogenitura não era dele, era de Jacó. Ele achava que tinha. E aqui eu vou te dar a segunda coisa. Primeiro, seja humilde. Segunda coisa que eu quero partilhar com vocês. Cuidado para você não viver uma vida de fantasia achando que você é dono de algo e não tem nada. Porque está cheio de gente que vive como se tivesse, mas não tem nada. Ele só finge que tem. Ou ele acha, se passa que tem, mas não tem nada. Esaú, mas vamos imaginar que Esaú olha para ele e diz assim, meu irmão, para que você me deu isso? Eu tenho muito. Então veja, Esaú diz, eu tenho muito. Olha a resposta de Jacó. Mas Jacó insistiu dizendo, não recuses, se eu achei graça diante de você, aceite o meu presente.
Porque quando vi o teu rosto, quando contemplei o teu rosto, eu vi como se visse o rosto de Deus. Eu vou revelar isso para vocês agora, que isso para mim foi uma das fortes revelações desse texto para a minha vida. Jacó, na verdade, não deu a Esaú. Jacó deu a Deus, dando a Esaú. Quando ele olha, ele vê o rosto de Deus no rosto de Jacó. E aqui eu vou entrar em algo muito profundo para vocês que estão na live comigo. A maioria dos cristãos e das pessoas que têm aliança com Deus tem dificuldade de colocar finanças na mão de pessoas. Veja, quando você entrega seu dízimo, sua oferta, suas primícias, Deus não passa na sua empresa ou na sua casa todo dia 1º, ou dia 10, ou 5º dia útil, e ele passa para você entregar na mão dele. Você entrega para uma organização que é administrada por pessoas, que é a sua igreja. Porque, veja bem, Deus está no céu, Deus não tem um carro forte que passa para recolher as finanças. Nós damos a Deus, dando a pessoas. Olha que Jacó olha para o irmão e diz: eu olhei para o seu rosto, que o rosto de Deus, por isso eu dei para você. Na verdade, vamos entender o texto e a história. Jacó tinha feito uma aliança com Deus que daria todo o dízimo a Deus se Deus o abençoasse. Deus o abençoou. Ele não tinha encontrado ninguém até então para dar o dízimo. Ele estava esperando o momento para entregar aquilo que ele tinha feito como aliança com Deus. Ele não podia dar para o sogro, porque o sogro nem era cristão, não era judeu. Ele não podia dar para outros, porque ele não tinha sacerdotes na terra onde ele estava. Não havia igreja nem templo judaico. Não havia templo, nem igreja, nem templo judaico. Não havia sacerdotes perto dele. A primeira pessoa que ele encontra, sobrinho de Abraão, da linhagem, ele olha para o irmão, e quando olha para o irmão, Deus se revela no rosto do irmão e diz assim: chegou a hora de eu entregar o que eu tenho que entregar. Ele olha para o irmão e diz assim: meu irmão, eu quero que você receba tudo que eu estou te dando, porque quando eu olhei seu rosto, eu vi o rosto de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando você abençoa seu pastor, quando você abençoa sua igreja, quando você entrega seus dízimos, ofertas e primícias, mesmo entregando para que pessoas administram, você está dando a Deus. Você não vai para o céu para entregar, você dá para pessoas. É uma coisa fantástica isso. Isso desmonta todo o argumento. Lembra, olha, a gente podia pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse agora. Olha, a igreja primitiva entregava o quê? Aos pés dos apóstolos. Era nos pés e nas mãos de pessoas. Eles entregavam para quem? Durante o período da lei de Moisés, eles entregavam a quem? Aos sacerdotes e aos sumos sacerdotes. Quando a mulher de Sunem olha para o profeta Eliseu e vê, ela diz assim: vejo que és um homem de Deus. Ela constrói um quarto, ela investe no profeta, porque ela entende que ela, quando investia no ambiente físico profeta, estava investindo no profeta, estava dando a Deus, e Deus abençoa. Abraão deu a Melquisedeque. Abraão deu a Melquisedeque. As pessoas precisam quebrar esse preconceito, porque, veja, isso é romanismo puro. Veja, se nós fizermos se a igreja das pessoas que estão nessa live com a gente, a igreja fala assim: ó, nós precisamos comprar um teclado novo, que o teclado da igreja quebrou, não tem como ter o louvor completo aqui na igreja. Vamos levantar uma oferta para comprar um teclado. Todo mundo vai lá, oferta para comprar o teclado. Ó, a igreja está comprando um terreno. Vamos dar uma oferta para comprar o terreno. Todo mundo vai lá, oferta. Agora, se souber que o dinheiro que ele está entregando é o dízimo que vai dar o sustento para o pastor, pô, aí a casa caiu. Porque como o dinheiro é para o pastor, o dinheiro é para pessoas. Pensa. Quando você tem um problema, você vai lá no teclado da igreja, olha para o teclado e diz assim: teclado, estou com um problema com a minha mulher aqui, dá para você aconselhar a gente, o que nós vamos fazer? Você procura quem? Pessoas. Porque Deus usa homens e mulheres como seus servos e suas servas. Ou seja, só há uma forma de nós fazermos algo para Deus fazendo a pessoas? Sim. E uma das formas de fazermos é fazendo a pessoas, porque não tem outra coisa. Mateus 25, na parábola dos bodes e das ovelhas, relata um cenário que a pessoa olha
para o Senhor, e o Senhor diz o seguinte: eu tive fome, você não me deu de comer. Eu tive sede, você não me deu de beber. Eu estive nu, você não me vestiu. Eu estive preso, você nunca me visitou. E a pessoa responde: mas Senhor, quando que foi isso? E o Senhor fala assim: ó, todas as vezes que você não fez por um pequenino, era a mim que você não estava fazendo. Isso reposiciona o nosso olhar sobre a sociedade. Sim. A melhor forma de fazermos para Deus é fazermos a pessoas. Sim, não tem como. Seja no âmbito espiritual da casa de Deus nos dias da oferta e premissa, ou seja ajudando o órfão, a viúva, ou seja ajudando pessoas. Veja bem, é simples. Gente, alguém já viu Deus descer num carro forte, parar em alguma igreja, algum lugar, numa praça e dizer assim: pode pôr os dízimos aqui dentro que eu estou subindo com o carro celestial para o céu? Não. Nós investimos em pessoas. Então, qual a dificuldade de abençoar pessoas? Então, veja, olha que coisa maluca isso. Jacó olha para o irmão e diz assim: não, eu quero que você fique com tudo que eu te dei. Porque quando eu olhei você, eu vi o rosto de Deus em você. Isso é muito doido, cara. Agora, Mateus, olha que coisa maluca isso. Esaú começa o texto dizendo assim: irmão, eu não quero nada que você me deu. Eu já tenho muito. Veja, Esaú se posiciona dizendo: eu já tenho muito. Olha a resposta de Jacó: eu insisto que você fique, porque quando eu olhei para o seu rosto, eu vi o rosto de Deus. 11. Peço-te que receba o meu presente, que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo, e tenho fartura, e estou com ele dizendo: aceite, por favor. A outra tradução diz assim: peço que fiques, porque eu tenho tudo. No original está escrito assim: Esaú, meu irmão, eu sei que você tem muito, mas eu peço que você fique com o que eu te dei, porque eu tenho tudo. Qual a diferença entre a pessoa que tem muito e a pessoa que tem tudo? Aliás, aqui nós temos dois tipos de pessoas: a que tem muito e a que tem tudo. Eu vou acrescentar a terceira pessoa aqui, tá bom? Uhum. O que não tem nada. O pobre que vive dizendo: eu não tenho nada, eu não tenho como dizimar, não tenho como ofertar, eu não tenho nada, quase não está dando para mim. Então, o que não tem nada, o que tem muito e o que tem tudo. Tanto o que não tem nada está sempre dizendo: eu não tenho nada, eu não posso dar. Se eu der, eu já não tenho nada, eu vou ficar sem. Agora, olha Esaú. Esaú diz assim: irmão, não precisa me dar nada, eu tenho muito. Pode ficar com o que você me deu. Quem tem muito, nunca dá, porque tem medo de dar e ficar com pouco. Agora, quem descobre que tem tudo, não tem problema de dar, porque ele descobriu que ele tem tudo. Qual a diferença de quem tem muito e quem tem tudo? É que quem tem muito, e eu conheço gente, eu tenho gente do meu convívio. Eu conheci pessoas que têm dinheiro e o cara é miserável. O cara dá uma oferta miserável, ele tem dificuldade de dar o dízimo, ele tem dificuldade de dar a oferta, sabe por quê? E ele tem muito, ele não tem pouco, ele tem muito. Só que quem tem muito, observe, senta com quem tem muito. O cara só fala de dinheiro o tempo todo. E se eu fizer isso eu vou perder, e se eu fizer isso eu vou perder. Porque quem tem muito vive no desespero de perder o que tem, o muito que tem. Mas quando você descobre que você tem tudo, você não tem medo de dar. Você descobriu que você tem tudo. Jacó descobriu: eu tenho a unção sobre mim, eu tenho tudo. Eu posso dar, e não vai esgotar nunca, porque Deus vai me dar. Agora, estude, eu vou te pedir agora, como pastor, como educador financeiro, como empresário que sou, como psicanalista que sou, eu já li a Bíblia inteira mais de 60 vezes, inteira, de Gênesis a Apocalipse, mais de 60 vezes. Eu quero que alguém me mostre um versículo, só um, eu rasgo a minha Bíblia, um versículo, aonde está escrito que Esaú deu uma oferta, levantou um altar,
fez um sacrifício, entregou um dízimo. Não existe uma referência de Esaú dando nada para ninguém. Agora, quando você estuda a vida de Jacó, é um altar atrás do outro. É um altar atrás do outro. Sabe por quê? Porque quem tem muito nunca dá nada para ninguém. Mas quem tem tudo está sempre dando, sempre dando, sempre dando. Isso mexe comigo, sabe, Mateus? Não tem jeito, Deus me chamou para isso. Há uma unção na minha vida sobre isso. Qual a diferença entre Esaú e Jacó? Esaú, ele diz, eu tenho muito, eu não preciso. O problema de quem tem muito é que tem medo de dar porque fica com pouco. E o problema de quem tem pouco é que tem medo de dar e achar que até o pouco que tem vai perder. Mas quando você descobre que você tem tudo, cara, que há uma unção sobre a sua vida, que Deus escolheu você, que você tem uma aliança com Deus, você não tem problema de dizimar, você não tem problema de ofertar, você não tem problema de semear, de primiciar, sabe? Porque você descobriu que você tem tudo, cara. Jacó olha para o irmão Esaú e diz assim, mano, você não precisa falar para mim que você tem muito. Eu já sei que você tem muito. É que eu tenho tudo. Eu sei que você tem muito, mas fica com tudo que eu te dei. Eu tenho muito, eu tenho tudo, cara. Eu quero dar uma palavra de Deus para você que está nessa live. Você tem duas coisas para fazer. Sair da live e nunca mais me assistir, ou receber essa palavra de Deus para sua vida. Jacó, ele descobriu que ele tinha tudo. Ele saiu da casa dele fugido, porque o irmão queria matar ele, com um pouco de azeite e um cajado, que representa a unção de Deus. Voltou milionário e rico. E mais uma coisa, estude a vida dos dois. Estude a vida dos dois. Posso chamar vocês agora para um texto? Abra sua Bíblia comigo em Malaquias. Depois você vai continuar. Eu vou terminar minha fala com isso. E vou deixar você explorar depois, Mateus. Abra sua Bíblia comigo em Malaquias, capítulo 1. Você que está com Bíblia aí, que ama a Bíblia, que gosta de Bíblia, que agora eu vou te chamar para um troço que você vai pirar. Você vai pirar a sua cabeça agora. Malaquias, capítulo 1, ok? Malaquias, capítulo 1. Olha como começa o livro de Malaquias. É uma sentença. Ou seja, Deus pega o profeta Malaquias e começa a entrar com uma sentença, batendo na nação de Israel. Ele começa dizendo assim, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Deus está enfurecido com a nação de Israel, por intermédio de Malaquias. Olha o que Deus diz. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vocês dizem, em que você tem nos amado? Não, Deus responde, não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia eu amei Jacó. Porém aborreci Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Cara, presta atenção no que aconteceu. Aqui nós estamos algumas descendências depois, os anos se passaram. Deus olha para a nação de Israel e diz assim, vocês são descendentes de Jacó. Vamos lembrar a linhagem? Abraão, Isaac, Jacó, que vai até Davi, que chega a Jesus. Amém, gente? Esaú é outra linhagem. Uma forquilha nasceu. Esaú saiu para um lado e Jacó saiu para outro. Por exemplo, Jesus não é descendente da linhagem de Jacó, de Esaú. Jesus é descendente da linhagem de Jacó. Nós, José e Maria, são descendentes da linhagem de Jacó, não de Esaú. Os descendentes de Esaú viraram nômades no deserto. Deus enviou os filhos, os netos, bisnetos, tataranetos de Esaú para o deserto. Os caras foram morrer. E Deus diz aqui, eu estou lendo Bíblia, não é eu que estou inventando não, estou lendo Bíblia. E Deus diz assim, eu me aborreci com Esaú, porque ele me desprezou, eu mandei a sua descendência para o deserto, e todas as vezes que eles queriam voltar para a cidade, para edificar uma cidade, eu destruía tudo, mandava eles para o deserto de novo. Tamanha bronca de Deus com ele. Deixa eu dizer para você, sabe que você que está na live precisa decidir hoje? Cara, você caiu na live, cara. Você tem que ser muito frio espiritual para sair dessa live agora. Ou correr de Deus.
Você tem que decidir. Você quer ser Jacó, você quer ser Esaú, o resto da sua vida. Tem dois tipos de crente. Tem Jacó e tem Esaú. Os Jacó é os que querem a bênção. E Esaú, os que querem só o direito de primogenitura. Porque quando você quer a bênção, as bênçãos materiais, a bênção espiritual, a bênção material vem. Mas quando você fica só atrás de dinheiro, você vira um Esaú da vida. Tem uma coisa interessante. Corta o raciocínio, não. Posso falar rapidinho? Opa! O senhor mexeu e eu lembrei. Mantendo ainda em Malaquias. Aquele encontro de Esaú com Jacó, quando distante da casa dos pais, Esaú vende a bênção. A Bíblia diz em Gênesis 25, 30, que Jacó vendeu para Esaú, trocou por um prato de guisado vermelho. Certo. A troca foi por um prato de guisado vermelho. Mais à frente, Jacó vai passar a se chamar Israel, e a descendência de Jacó, por causa do nome Israel, são os israelitas. Isso! Só que a descendência de Esaú são os edomitas. Exatamente. É a turma de Edom. Mas Sim. qual a ligação de Edom com Esaú? Não tem nada a ver o nome. Edom significa vermelho. Sim. Então os edomitas aqueles os avermelhados, é mais ou menos isso. Isso. Qual é a ligação de Edom, que é vermelho, com Esaú, sendo que não tem nada a ver o nome de Esaú com os edomitas? Jacó tem por causa do nome que é transformado em Israel, são os israelitas. Sim. Qual é a ligação? A ligação dos edomitas é totalmente ligada à atitude de vender a bênção. Edom, por quê? Por causa do prato vermelho. Que prato vermelho? O que ele vendeu o direito à primogenitura por causa daquele prato. Tem uma lição aqui para a liderança, para a família, para a gestão, para tudo. Toda pessoa que se vende, que se barganha, se auto-barganha, sua descendência, seu legado, sua história, sempre vai trazer à memória o dia em que ele se vendeu. Meu Deus. Pai do céu. Não há nenhuma ligação de etimologia de nome de edomitas com Esaú. Não tem a ver. O nome Esaú não tem nada a ver com vermelho, com Edom, com nada. É porque nós sempre vamos nos tornar aquilo pela qual nós nos vendemos. Meu Deus. Forte, hein, Mateus? Forte. Essa questão da credibilidade. Essa eu não tinha pegado ainda. Vamos Obrigado. lá. Vamos voltar para o Malaquias. Vamos lá. Aí diz assim, verso 3. Porém, aborreci Esaú e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom, ou seja, Esaú, diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra da perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão e vos direis, grande é o Senhor dos Exércitos. Ok? Agora, onde eu vou chegar aqui? Tá? Deus começa o texto assim, vós, filhos de Jacó. Só em Malaquias não tem a trilogia. Todos os outros textos dizem assim, vocês, filhos de Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, Isaque e Jacó. Por que aqui em Malaquias Deus não fala Abraão, Isaque e Jacó e fala Jacó? Vou te explicar por quê. Deus olha para os israelitas, os descendentes de Jacó, e diz o seguinte, vocês estão de piada comigo. Exato. Eu vou traduzir para a linguagem de hoje, na tradução de Arão Henrique Xavier, o texto de Malaquias. Deus diz assim, vocês estão de brincadeira comigo. Vocês são filhos de Jacó, ou seja, vocês são descendentes de Jacó e estão me sonegando o dízimo, as primícias e as ofertas, porque o texto continua. Verso 6, o filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai de vocês, onde está a minha honra? Eles perguntam, mas no que nós estamos desonrando? Pai, vocês estão me desonrando, vocês estão me trazendo a oferta do boi. Cego, coxo e enfermo. Vocês pararam de dizimar, porque nós temos 3 pecados em Malaquias financeiros. Eles pararam de primiciar, pararam de dizimar, e o que ofertava ainda não prestava. Então os caras não dizimavam mais, não primiciava, e quando levava uma oferta, levava um boi cego, coxo e enfermo.
Deus olhou para eles e disse assim, eu não vou ler o texto, porque vai longe. Deus olhou para eles e disse assim, eu prefiro que vocês lacrem a porta do templo e não entram aqui para me oferecer nada se for para me entregar essa porcaria que vocês estão me entregando. Essa é a verdade. Vocês não dizimam mais, vocês não primiciam mais, e o que traz ainda não presta. Uma oferta é o resto do que vocês me entregam. E vocês estão perguntando o que vocês me desonram? Aí Deus olha para eles e diz o seguinte, ei, vocês são filhos de Jacó. Se vocês fossem descendentes de Esaú, eu ia até entender esse comportamento absurdo de vocês. Porque Esaú trocou a minha herança e a minha bênção por um prato de um caldo vermelho. Se vocês fossem da linhagem, da característica, do perfil de Esaú, eu até entender. Agora, vocês são filhos de Jacó. Jacó fez de tudo. Se passou pelo próprio irmão para querer a bênção. Se Deus tivesse falado para ele assim, ó, tudo que você vai ganhar, você me dá 90%, fica com 10%, assim, eu faço qualquer negócio para querer a sua bênção. Jacó fazia qualquer coisa para ter a bênção de Deus. E Esaú sempre desprezou. Deus olha para a nação de Israel e diz assim, gente, eu um dia estava numa bifurcação. Ou eu escolhia Jacó, ou eu escolhi Esaú. Eu escolhi desprezar Esaú e mandar a descendência dele para o deserto. E escolhi abençoar vocês, que são filhos de Jacó. Com tudo que eu estou abençoando vocês, vocês vêm fazer comigo exatamente o que o tio de vocês fez comigo. Eles perguntaram, mas no quê? A minha bênção é condicional. Por isso, Mateus, eu vou dizer que toda a bênção de Deus é condicional. Por isso que Deus diz, se, atentamente me ouvides, se, a palavra se sempre está. E não só no Velho Testamento, como no Novo Testamento. O que Jesus disse? Se alguém bater a porta e insistir, condicional. Se alguém insistir com seu vizinho, não vai abençoar. Se alguém perseverar, o Novo Testamento está cheio de condicional. Existem condicionais, é uma verdade. Deus diz assim, em Malaquias, se me trouxerem os dízimos à minha casa e as ofertas, as primícias, eu abrirei as janelas e vos abençoarei. Se não trouxerem, eu tiro as bênçãos. E eles começaram a quebrar o princípio. Exatamente, um comportamento exatamente igual ao de Esaú. Por isso que Deus diz assim, gente, eu amei o pai de vocês, que é Jacó, e abençoei vocês, porque ele queria a minha bênção. E eu me aborreci de Esaú e mandei eles para o deserto. E agora vocês, como filhos de Jacó, vêm se comportar como filhos de Esaú, me desonrando. Então veja, o quanto Jacó foi alguém chave em toda a história da humanidade e do reino de Deus. Jacó, ele descobriu o que era a bênção de Deus. Ele teve uma revelação de que quando alguém tem uma aliança com Deus e a bênção de Deus está sobre ele, a prosperidade de Deus estará sobre essa pessoa, a provisão de Deus estará sobre essa pessoa. O problema é que muitas vezes nós nos comportamos como Esaú. As pessoas hoje eu acredito que tem dois tipos de cristãos, Mateus. Dois filhos de Isaac nasceram da mesma barriga. Então eu acredito que tem cristãos hoje que são como Esaú. Tudo que eles querem é recursos materiais, mas não tem compromisso com a bênção nem com o reino de Deus. Mas os como Jacó sempre têm os olhos nas bênçãos de Deus e desejam a bênção de Deus. Você está com o texto de Malaquias ainda aí? Estou aberto. Ó, o pessoal que está em casa aí, abre a Bíblia aí com a gente, Malaquias. Olha que coisa interessante isso daqui. Qual é o questionamento de Deus no versículo 6 de Malaquias 1? Tá. Qual é o questionamento aí? O primeiro questionamento. O filho honra o pai. Então o Senhor está trabalhando uma palavra aqui que é honra. Certo. A atenção aqui está se voltando para a honra. Ó, o versículo 8, qual é o questionamento? Porque quando vocês trazem o animal cego,
Ou seja, a ênfase aqui já é no animal que está cego, num boi que está cego, numa oferta que é cega. A questão é, qual é a essência de Deus? Deus é físico? Não. Deus é espírito, correto? Certo. Para um Deus que é espírito, que diferença que faz a qualidade do animal que está sendo oferecido? Se esse animal é cego ou não, se é manco ou não. Por exemplo, na lei, quando Deus, alguns tipos de oferta, Deus faz questão, por exemplo, de que o povo ofereça a ele um cordeiro de 1 ano. Sim. Cordeiro de 1 ano. Ele estabelece critérios. Um critério que ele estabelece. Para um Deus que é espírito, que diferença faz se o animal que vai ser oferecido é um cordeiro ou não? E se é um cordeiro, se ele tem mais de 1 ano ou menos de 1 ano? Eu penso que, de algum modo, Deus está estabelecendo aqui um princípio sobre aquilo que é oferecido a ele. Porque para um Deus que é espírito, a sensação que eu tenho é que não faz diferença se o animal tem mais de 1 ano, se tem menos de 1 ano, se é um boi que é cego ou um boi que vê bem, se é um animal que é coxo ou um animal que anda bem. A sensação que eu tenho é que Deus está fazendo que fique evidenciado no coração dos homens um princípio sobre ele. Que princípio é esse? Tudo aquilo que nós oferecemos a Deus, nós sempre temos que enxergar isso como uma questão de honra. E aqui tem uma coisa muito interessante, porque se para um Deus que é espírito, não faz diferença para um Deus que é espírito o tipo de animal que eu ofereço a ele, porque ele não é físico, então essa diferença está envolvida não ao Deus que não é físico, mas é espírito, mas o coração de quem está ofertando, que é físico, porque essa oferta está sendo física. Então a ligação está sendo com a parte física, não com a parte espiritual, nessa oferta que é física. Então eu penso que Deus está estabelecendo uma lição aqui para a gente no que diz respeito ao relacionamento com Ele. Que lição é essa? O termômetro da oferta é o coração do ofertante. Porque tudo está envolvido aqui na questão da honra. E o que Deus está cobrando aqui no verso 4 é sobre honra. O que ele está dizendo é o seguinte, ó, vocês não têm um comportamento de honra para comigo. Vocês não estão me honrando. Por quê? Porque vocês estão oferecendo um animal que é coxo, um animal que é cego. A honra não está sendo evidenciada no coração de vocês quando vocês me oferecem isso. Então está sendo desonroso para vocês. Deixa eu dar alguns exemplos aqui para o pessoal que está em casa aí assistir isso de uma forma mais prática. Por exemplo, algumas vezes nós já tivemos em Israel e a gente percebe que uma das características dentro da questão da alimentação dos judeus é que os judeus comem muito carne de cordeiro. Isso é interessante. Os judeus comem muito carne de cordeiro, ou seja, para o gosto dos judeus, a carne de cordeiro é uma carne boa. Isso vem de milênios atrás. Então, quando Deus olha para o povo e fala assim, eu quero que vocês me ofereçam um cordeiro de 1 ano, o que Deus está dizendo é, eu quero que vocês só ofereçam a mim algo que primeiro é precioso para vocês. Eu só quero que vocês entreguem para mim algo que primeiro tem valor para vocês. Porque na oferta só vale para Deus se primeiro tiver valor para mim. Isso fica bem claro, por exemplo, quando a viúva vai oferecer algumas moedas e o Senhor está ali ao lado do gasofilazo e, de repente, alguns discípulos talvez percebem que a quantia financeira que a mulher deixa, que a viúva deixa, é baixa. E o Senhor se manifesta e fala assim, não, essa oferta dela, para mim, foi a oferta que teve maior valor. Não por causa da quantia financeira, mas porque para ela era tudo que ela tinha. Os outros deram do que sobrava. Essa mulher deu tudo que ela tinha. Então, se tem valor para ela, tem valor para mim. Um exemplo disso é Davi. Quando vai oferecer um sacrifício na eira de Araúna, o proprietário da eira quer emprestar a ele, ceder a eira para que ele oferecesse o sacrifício. Ele diz, não, eu preciso comprar essa eira. Por quê? Porque aqui tem uma lei no relacionamento com Deus, que é a lei da honra. Só tem valor para Deus se primeiro tiver valor para mim. Então eu não quero oferecer a Deus algo que para mim não tenha valor. Então eu achei interessante essa ideia de Deus aí de Malaquias capítulo 1, quando eu digo o seguinte, ó, o problema de vocês é que vocês estão me oferecendo um animal cego, um animal manco. Vocês não estão me honrando como filhos. Por quê? Porque para um Deus que é espírito, a diferença não é se o animal
é cego, ou se é manco, ou se é perfeito, se o cordeiro é de 1 ano ou mais de 1 ano. A questão é que Deus está estabelecendo aqui um princípio de honra. Então Deus está dizendo o seguinte: todas as vezes que você for chegar diante do meu altar para me oferecer algo, verifique se isso tem valor para você. Qual seria a sua reação se alguém te oferecesse isso? Você iria achar que a pessoa estava te valorizando ou achando que você era alguém desonroso? Então, estabeleça o critério da honra na oferta, porque para Deus sempre terá valor para ele, se primeiro tiver valor para você. Se você está oferecendo algo para ele que não vale para você nada, certamente para ele também não terá valor algum. O que o senhor pensa sobre isso? É totalmente correto, é exatamente isso. O princípio da honra está muito ligado àquilo que é o valor para nós. Por exemplo, se para um judeu a galinha de 1 ano, um frango de 1 ano, era a melhor comida, a comida mais cara, Deus ia falar assim: eu quero uma galinha de 1 ano. Se era um boi de 5 anos, se um boi de 5 anos era o animal de maior valor, Deus ia falar assim: olha, quando vocês virem ao meu altar, eu quero que vocês entreguem esse animal de 5 anos. Na verdade, quando Deus fala, eu quero um cordeiro de 1 ano, por quê? Primeiro, um cordeiro, 1 ano, a carne macia, é quase um ancho argentino, né? De um cordeiro. Eu quero, o que é bom para vocês, o que é o melhor, é o que eu quero que vocês ofereçam para mim. É exatamente isso. Sabe o que eu me lembrei agora? O que ficou muito caro agora nesse período? Eu vou te matar período? de vontade agora. Olha aí. O que ficou muito caro agora nesse período de pandemia? O que ficou mais caro? Álcool em gel ou água engarrafada? O que ficou mais caro? Álcool em gel ou água engarrafada? Álcool em gel. Álcool em gel. Por quê? Porque, principalmente naquelas 2 primeiras semanas de pandemia, ninguém encontrava álcool em gel em lugar nenhum. Verdade. Pra você ter noção, eu comprei álcool em gel em Jales, aí em São Paulo, porque a última agenda antes da quarentena que eu atendi foi o 3º fim de semana de março, em Jales, e no Rio não tinha mais álcool em gel. Eu paguei caríssimo em álcool em gel aí em Jales para trazer para cá, porque aqui não tinha mais. O valor que eu paguei lá, se tivesse hoje aqui na farmácia, eu não pagaria. Mas por quê? Porque o valor está totalmente ligado à quantidade. Sim. Isso é interessante. Um modelo de uma BMW, por exemplo, que só tem 5 no mundo, vai ser infinitamente mais caro do que um modelo que é feito em autoprodução. Sim. Porque o valor está totalmente ligado à quantidade. Naquela época, e olha como que isso é interessante, naquela época de seca em Israel, da época de Elias, estava 3 anos e meio sem chover. 3 anos e meio sem chover. Qual era o bem mais valioso naquela época em Israel? A água. Água. Quando Elias foi oferecer um sacrifício no Monte Carmelo, o que foi que ele derramou no sacrifício? A água. Água. Não foi um cordeiro. Não foi um cordeiro. Então, ele tem a parte do sacrifício ali, dos animais que são oferecidos, mas o principal sacrifício dele é a água. Falta 1 minuto e 50 segundos. Oh, que pena. Eu vou fechar, vou chamar, a gente fica 5, 10 minutos, e aí a gente, tá bom? Volte com a gente pra gente fazer o fechamento. Tá então, bom, gente? Você que tá aí, nós vamos fechar a live, só que nós vamos conectar novamente para fechar o fechamento, tanto no meu Instagram como no Instagram do Pastor Arão. Volte para a gente concluir o raciocínio. Um beijo no coração, gente.